Hey! Estamos aí novamente. Prazer enorme falar com vocês. Aguardando o pessoal chegar. Professor Sérgio. Terça-feira, friozinho batendo. Isso aí. Oi, Kênia. Muito boa noite. Thaís. Muito boa noite. Kedma. Muito boa noite. Prazer enorme ter vocês aqui. Aguardando um pouquinho para o professor chegar. Nossa live de hoje vai ter como estruturação, né? Perdão, já voltei. Escrevi aqui. Futsal. Montagem. Estruturas. Congresso de futsal. Montagem e estrutura de equipes. Na base. O professor já está chegando, já solicitou. Tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite, como vai? Tudo bem, Jonas? Pronto Tudo para trocarmos beleza. experiências aí? Que bacana, um prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Como é que tá chegando o áudio? A imagem tá boa aí? Tá tranquilo. O Tá áudio, ok. o áudio tá bem. A imagem tá tranquila, tá aí, melhorou. A imagem A imagem tá focado mais em você agora. tá ok. Antes estava voltado mais para logo lá. Isso. Depois eu uso lá se for o caso. Tá tudo certo. Beleza. Então hoje, professor, nós vamos falar sobre montagem e estrutura de equipes, né? Da base ao profissional, isso? Isso. Esse é um dos assuntos, né? Nós temos vários assuntos aí, Claro. né? Sou professor Sérgio Adriano, a minha área de conhecimento aí é o processo de ensino, aprendizagem e treinamento, né? Muito focado na preparação de equipes dentro da quadra, mas a gente também tem uma expertise também já em ter trabalhado na montagem de equipes e fazer a gestão de algumas equipes, né? Então a gente tem algumas ideias, né? Alguns conceitos para isso e então eu espero que o que a gente trate aqui hoje seja bastante diverso, né? Bem plural, né? Então a live tem essa questão, né? Que é esse ponto inicial aí, mas nós temos muitas coisas que nós podemos tratar da modalidade futsal, né? Estou à disposição de todos aí e agradeço aos presentes, né? Aos teus seguidores aí que vão acompanhar essa live. Eu espero que ela seja bastante produtiva. Muito bacana, muito bacana. O pessoal está chegando ainda. Para que isso aconteça da melhor forma, eu vou te pedir já de antemão, né, para que você traga um pouquinho dos seus conhecimentos com relação à experiência vivida nas equipes aí. Por onde você Certo, passou, o que você já aprontou dentro do seu processo aí. certo. Então, vamos lá. Eu fui atleta de futsal, né? De categoria de base nos anos 80 da extinta, né?
Associação Atlética Enxuta, lá do Rio Grande do Sul, que foi uma grande equipe, né? Uma grande teve uma grande estrutura, é o berço do futsal profissional no Brasil, né? Então eu acredito muito que a profissionalização do futsal se deu e isso que nós temos, esse produto que nós temos hoje nos clubes, essas estruturas mais profissionais, elas advêm daqueles conceitos que foram apresentados ainda lá nos anos 80, né? De ter meta dentro de uma equipe, de se ter uma estrutura de trabalho que pudesse alavancar a marca de uma empresa, né? Que era fabricante de secadoras, de produtos desta empresa, né? Que inicialmente era a Triquês, era um pool de empresas, né? Tinha vários segmentos, inclusive rádio, jornal, uma estrutura mais para a parte metálica, e tinha essa indústria também de secadoras, né, de lava-louça, de secadoras, e a ideia do proprietário da empresa, né, dos gestores da empresa naquela oportunidade, era fazer um marketing através do esporte, né? Então, hoje nós vivemos o 7º período da história no treinamento desportivo, que ele começou em 92, né, com esse período do marketing, a partir da Olimpíada de Barcelona, 92 até hoje, onde o mercado dita o que a gente vai fazer. Então, as empresas, nessas grandes empresas, investidores, eles investem, né, eles não patrocinam. Então, hoje nós temos esse conceito de não... As equipes, elas querem ter um retorno. Então, quem faz um investimento numa equipe de marketing que aparece na camisa, como eu tenho os nossos apoiadores do Congresso, eles vêm não como um patrocínio, mas sim como uma forma de ter retorno. E toda vez que eu sento para conversar com um empresário, né, ou no departamento de marketing, eles querem entender qual o retorno que este evento vai trazer e vai agregar valor à marca dele. Então, grandes empresas se associam a marcas que vão dar um retorno positivo. Isso nós estamos falando dos anos 90. Entretanto, essa estrutura e esse pensamento dos profissionais, né, que estavam na Enxuta, da Triquês Enxuta, inicialmente, depois a Associação Atlética Enxuta, eles já tinham essa percepção, né? Então, de utilizar uma equipe, né, que vai dar o exemplo positivo e vai capilarizar aquela marca daquela empresa que até então não era conhecida em todo o Brasil. Hoje nós vemos da mesma forma que Carlos Barbosa, o município de Carlos Barbosa, no qual a minha mãe nasceu, ele é conhecido no mundo, mundialmente, em função da equipe de futsal, né, da equipe de futsal do município, que é a CBF. Então, que leva a marca de uma grande empresa que também faz, mas essa empresa ela faz um investimento de marketing em televisão e nos dois grandes clubes, né, da capital, Inter e Grêmio, muito maior do que faz o investimento na sua equipe de futsal. Então, ela usa essa ferramenta também, faz um marketing positivo com uma associação positiva de marca para aquela que é tida como a maior estrutura historicamente do futsal a nível mundial, que é a Associação Carlos Barbosa, né? Sim. Então eu inicio lá, então eu tenho visualizando isso, eu era atleta de categoria de base e ali nós tivemos uma felicidade muito grande de termos grandes treinadores nas categorias de base. Então, por exemplo, Paulinho Sananduva foi nosso técnico, o Ney Pereira, que foi técnico de seleção, grande nome dos anos 80 e 90 no futsal nacional, trabalhou conosco, o Gera, o Dr. Gera, né? Lá, então nós tivemos grandes nomes ali que passaram pelas categorias de base do adulto. Então, eu tenho uma formação mais na gestão, que eu fui buscar uma formação depois, e também a formação de dentro da quadra. Posteriormente, eu passei num concurso público e me afastei por um período. Fiquei um período afastado e volto no ano de 95 para 96, quando a Enxuta é campeã da Taça Brasil e ganha a competição num domingo. Na segunda-feira já não tinha mais equipe, né? E os gestores daquela oportunidade, né, o investimento cessou ali,
Então foram ali, eu acho que 10 anos, 10 a 12 anos de investimento numa equipe, e eles atingiram os objetivos dele e já não era mais interesse daqueles investidores estarem. Então, o que aconteceu é que os gestores na oportunidade, todos os diretores do departamento se viram na obrigação de ter aquela estrutura, né, ter o enxutão, que era o ginásio, ter uma cidade apaixonada pela modalidade continuar. E aí eles tiveram a ideia de criar, né, de fazer um clube. Então você imagina, cria-se uma equipe nova no estado, o que ela acontece? Ela tem que começar lá na terceira divisão, série bronze, jogar série prata para depois voltar para ouro. Então era uma equipe que tinha sido campeã, dispensou a boa parte dos atletas, mas muitos atletas, inclusive campeões mundiais, continuaram jogando na equipe, né? Então, assim, aproveitou os atletas das categorias de base, que já vinham há muitos anos, e manteve uma estrutura boa. Foi campeão da Série Bronze. No ano seguinte, 97, jogava a Série Prata do Campeonato Gaúcho e a Liga Nacional. Ficou em sexto lugar na Liga Nacional. Olha bem, jogava a Série Prata e jogava a Liga Nacional. E Série nesse Prata do ano, Gaúcho. do Gaúcho, Série Prata do Gaúcho, e a Liga Nacional, que foi a segunda Liga Nacional. Então, eu comecei a trabalhar ali como quando aconteceu esse problema que a enxuta foi extinta, eu me prontifiquei como técnico da equipe, que era o Mauro, né, o Mauro Caxias, e fui trabalhar de forma voluntária com ele para aprender, né, realmente para aprender tudo relacionado à quadra. Cheguei muito cru e o Mauro, como era um grande amigo ali, né, me ajudou muito, me instruiu muito bem. E ali fomos campeões gaúchos, né, do Sub-20. Jogamos a Taça Brasil no ano seguinte, 97, fomos vice-campeões da Taça Brasil Sub-20, né? Ganhou da GM a semifinal, perde para o Tio Sam a final. Então, ali. Aí, a partir dali, eu já estava treinando um Sub-15, já com uma estrutura já remunerado, né? No segundo ano já remunerado, primeiro ano voluntário. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para a cidade de Goiânia, né? E lá em Goiás eu treinei a Associação Atlética a Fazenda Canadá, que era uma equipe de uma grande empresa. Depois desse trabalho, eu fui para Rio Verde, para a Liga Nacional 2001. E depois, em 2002, nós montamos, né, aquela estrutura fantástica da equipe do Goiás, que é a mesma equipe de Série A do Goiás, e fomos semifinalistas da Liga Nacional. Perdemos a semifinal para a Ubra, que tinha um timaço e que acabou sendo campeã, né? Um grande time, muito bem comandado aí pelo PC, e nós, então, foi mais ou menos essa minha trajetória. Eu fiquei 7 anos lá, e depois eu vim a Brasília. Em 2011, eu treinei a equipe do Peixe aqui em Brasília, onde nós jogamos a Liga Nacional. E de forma inédita, né, das 5 equipes daqui de Brasília que jogaram a Liga, a única equipe que passou para a segunda fase da Liga, né, para a fase de grupos, foi a nossa equipe, na qual eu era o técnico, e tínhamos uma bela comissão técnica que nos dava todo o suporte, mais a direção, para que a gente pudesse passar para a segunda fase. E aí caímos numa chave extremamente difícil, que a priori o nosso time era o menor, mas foi o chamado Grupo da Morte, porque estávamos nós, o Corinthians do PC, o Moarama do Malafaia e a equipe do Carlos Barbosa, né? Então fizemos grandes jogos ali, né? Foi muito bacana. E além disso, além de ter essa trajetória, Jonas, eu sou professor há 13 anos na universidade, né? Onde eu ministro algumas disciplinas, como esportes coletivos, né? A pedagogia dos esportes coletivos. Essa é a razão que eu estudo tanto o processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Eu ministro treinamento desportivo e ministro cineantropometria também, que é a medida do homem em movimento, sintetizando o que é a disciplina, que é a antiga disciplina de medidas e avaliações, né? Onde a gente avalia o sujeito em movimento e também de forma estática, com cálculos aí, utilizando equações preditivas para dimensionar o que ele tem, né, em modelos bicompartimentais ou tetracompartimentais. Então, basicamente, esse é um breve resumo aí da minha história do esporte, né?
E é um prazer estar contigo novamente com o pessoal que está entrando aí, tá? Estou à disposição para teus questionamentos e para os também quem está nos acompanhando aí. Eu vou deixar aqui registrado, Sérgio, que quem quiser enviar as perguntas podem ficar à vontade, né? Se não quiser colocar aqui no chat, está disponível aqui o link das perguntas, então pode ficar sempre muito à vontade. E aí, com o decorrer, a gente vai fazendo toda a proposta a seguir. Eu vou iniciar num processo aqui onde você citou que Carlos Barbosa é uma cidade, uma microcidade, né? Sim, Onde nós temos indústrias e essas indústrias acabam, de certa forma, ofertando não só o trabalho para as pessoas da cidade, mas também fazendo com que essas equipes ali próximas também, né? A equipe Carlos Barbosa hoje reconhecida, eu acredito que mundialmente, mas no Rio Grande do Sul, né? Também com o Grêmio, sim. com o Inter. Então, isso de certa forma acaba fazendo com que a marca da empresa incentivadora ou apoiadora ou investidora, ela seja muito reconhecida. E isso, de certa forma, um fator, é um elemento muito importante para nós que vivemos do esporte, vamos dizer. Eu falo nós porque eu acabo me incluindo dentro da psicologia do esporte e vivenciando todo esse processo aí do ambiente esportivo, né? Como que você hoje, tendo uma carreira, eu acredito que muito mais voltada para a didática, né, para a área acadêmica, como que você consegue identificar essas empresas, essas indústrias que têm uma tendência em incentivar, apoiar e até mesmo custear boa parte do custo aí do esporte? Certo. Bom, como eu te falei, né? A minha mãe é natural, né? Minha mãe é falecida, mas é lá de Carlos Barbosa. A cidade deve ter aí na casa de 50 mil habitantes ali diretamente, mas ela fomenta, ela tem muita gente de outros municípios próximos, né? Que trabalham, né? O interior todo, muita gente trabalha nessa empresa, nessa grande empresa. Eu vou te falar de uma coisa de marketing, né? E que eu vi uma entrevista numa ida dessas minhas, quando eu fui ao Sul, eu vi uma entrevista do Clóvis Tramontina, do dono da empresa, né? A preocupação que eles têm com o marketing. E a fala dele, um profissional muito sábio, né? Muita experiência de gestão da empresa, olha o tamanho que é a empresa deles, né? E também no esporte, né? Ele é o grande ícone, né? Dos gestores, né? Está desde lá dos anos 60, onde acredito que ele jogava, né, em equipes amadoras e tinha esse gosto, uniu duas equipes do município lá, amadoras, e tornou o que né, era o sonho deles, uniu as equipes e tornou isso. Mas nessa entrevista, ele falou assim, que você demora anos, né, 100 anos para construir a identidade de uma marca. E numa ação equivocada de marketing, você pode jogar tudo por terra, né? Então, assim, nós temos muitas rivalidades dentro do futsal. Você citou Inter e Grêmio, né? A gente presenciou no Grenal da Libertadores esse ano, que foi primeira vez que as duas equipes, né, que são campeãs da Libertadores, que são campeãs mundiais, se enfrentaram. E aí, quando estava terminando o jogo, um vexame, né? Uma briga lá generalizada, e isso é muito ruim para o produto Sim, pro produto esporte, né? É um sim. jogo belo, muito bem jogado, as duas equipes muito bem dentro do campo, né? O Kudê, que chegou agora, recentemente, chegou esse ano no Inter, fazendo um trabalho fantástico, uma equipe jogando muito bem, a equipe do Grêmio não se ouve muito bem no segundo tempo, foi bem no primeiro, então foi um jogo bem equilibrado. Só que para os investidores, nesse período que a gente vive de marketing,
É muito péssimo o que aconteceu ali, uma exposição negativa das marcas. No Rio Grande do Sul, a gente passou muito por isso. Era muito complicado você ir jogar no interior com determinadas equipes. Nesse ano de 96, quando nós fomos campeões com o Sub-20, né, com a nossa equipe Sub-20, na cidade de Uruguaiana, a gente foi jogar, a equipe adversária nos agrediram. Lá na cidade de Passo Fundo, com o Sub-15, foi um vexame o que aconteceu, né? Lá na equipe Infanto, em eventos, né? Num evento desse. Então é muito negativo para as marcas. Então, voltando, abrindo aspas aí para o que o Clóvis falou naquela oportunidade na entrevista, que se demora 100 anos para construir uma identidade positiva de uma marca. E num deslize, você pode jogar tudo por terra, né? Então tem que ter um cuidado muito grande quando a gente se faz uma associação de marcas, né? Uma associação de marcas. Então, esse é um passo. No caso deles, lá é um município pequeno, e eu penso que eles demoraram um pouquinho, Jonas, entrando aí na parte da quadra, né, da formação. Hoje eles têm uma estrutura fantástica nas categorias de base, né? Tem uma estrutura, eles têm algumas professoras que ministram, tem bons técnicos, formaram, mas houve um tempo que a cultura no Rio Grande do Sul, e em outros estados também, mas estamos falando desse exemplo específico, era buscar um jogador fora pronto. Então não formava. Algumas equipes não tinham a cultura de formação. Então você vai ver os primeiros atletas ali que eu lembro do Carlos Barbosa, que aparecem ali no final dos anos 90, mas que não foram formados lá dentro. Podem até ter jogado a base, mas não foram formados, que era o Pablo, o Gabriel, né? O Gabriel da seleção, que é campeão mundial, Sim. que não foram formados lá dentro. O Gabriel vem do Brilhante, lá, que o Clube Brilhante de Pelotas tem um trabalho tinha e tem um trabalho fantástico. A cidade revela muitos e muitos jogadores. O Gabriel é um deles, né? O Gustavo Paradeda aí é outro, que era da mesma geração deles ali, que também foi goleiro da seleção da Rússia. O Pablo vai para o Carlos Barbosa. Então eles não tinham uma cultura de formar atleta. E hoje eles mudaram essa... Hoje a percepção que eu tenho vendo o passar dos anos é isso, né? Mesmo nos anos 90, se você voltar para os anos 90, ali, bem no início dos anos 90, 92, lembro muito bem, eles não tinham a equipe que treinava todos os dias de forma profissional. Muitos atletas iam de Porto Alegre, chegavam lá à noite, treinavam 2, 3 vezes na semana e jogavam no final de semana. Só posteriormente eles tiveram essa percepção, né? Logicamente que, com certeza, eles sabiam da importância de fazer um investimento nas categorias de base e se fazer um investimento numa equipe profissional. Para quê? Para que tivesse esse marketing que você falou, né? Essa associação positiva de marcas, né? E na camisa deles ali não tem somente a marca da Tramontina, é uma empresa que tem condições, como eu falei, ela faz investimento ou patrocina a equipe do Inter, do Grêmio, né? Faz outros investimentos em televisão aberta e fechada. Então, assim, eles têm muito investimento, mas viram também, com certeza, que levar o nome do clube e levar com o apoio da prefeitura o nome da cidade é muito importante para aquela região, né? Agrega um valor significativo, ao meu ver, né? Mas veja bem que isso, apesar de ter uma longa história, o clube, ele começa a se profissionalizar depois do advento da Associação Atlética Enxuta lá em Caxias do Sul, né? Existe todo um processo, né? Vamos dizer. Isso. Para que se oficialize tudo isso, né? Que esse Carlos Barbosa, então, começa a gerar realmente como uma marca forte no cenário nacional e também depois, mais adiante, mundial, né? Então, tudo isso é muito importante. Entrando aqui dentro do nosso tema, montagem e estrutura de equipes, eu tive a oportunidade de participar de 2014 até 2018, então foram 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, dentro das categorias de base.
na base, a gente tem, e eu estou aqui em Patrocínio, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, a noção que eu tive é que quem faz realmente o esporte acontecer são pessoas que basicamente colocam esse esporte debaixo do braço e segue. Porque o investimento que um clube tem, onde eu estive, por exemplo, e esse clube conseguia chegar em finais. Patrocínio, né? Isso. Conseguia Patrocínio. chegar. Isso. Conseguia chegar em finais do interior, conseguia chegar em finais do estado, porque aqui, eu não sei se é igual o de vocês, mas na categoria de base aqui é dividido, tem o campeonato interior e depois tem uma classificação para o estadual. Certo. Não é? Não, não. O nosso formato aqui é diferente. Vocês têm uma competição que movimenta o interior e depois Isso. vocês vão pegar os grandes, né? Vocês vão pegar o Praia, vão pegar o Minas, né? Não, na verdade o Praia é interior, né? O Praia joga Aí ele também faz, interior. joga o interior. E você tem Isso. região metropolitana que vai jogar Isso. o Olímpico, o Isso. Minas, esses clubes, Isso. né? Isso. E aí de lá sai uma classificação e daqui também sai outra classificação. Então aí junta tudo, faz a fusão, né, vamos dizer, e aí sim se disputa o estadual. Certo, perfeito. Entendeu? No Sul nós jogamos já nesse formato lá, nos anos 80, né? O último campeonato de sub-20 que eu joguei era mais ou menos neste formato. A equipe campeã do ano anterior na base, isso nós estamos falando de 87. 1987 até os anos 80 era assim. O campeão do ano anterior, então, o campeão de 86 foi a equipe que o goleiro Barata era o técnico, né? Que Sim. eram os garotos da equipe do Rosário de Porto Alegre, mas que vestiam a camisa do Grêmio. Katinski e tal, era uma grande equipe ali, eles tinham ali. E era uma das 8 vagas para a parte final da competição. A equipe sede naquele ano foi o Trilhoteiro, tinha outra vaga. E as outras 6 vagas vinham de uma competição ali de todo o estado, né? Então, a cada final de semana você jogava um quadrangular, sexta, sábado e domingo, e ia ficando 2 equipes de cada chave, né? De cada quadrangular. E iam se somando, e aí no final nós tínhamos a final, né? Com 2 chaves com 4 equipes, semifinal, cruzamento olímpico e a grande final. E então lá em 87, a final foi nós, né? A Enxuta e o Grêmio de Porto Alegre. Então eles tinham uma vantagem de já estar na fase final e tinha uma segunda vantagem, é que no jogo da final o empate era deles. Então o jogo acabou, muita vantagem, 3-3 o jogo, terminou, eles foram os campeões, né? Então assim, mas são fórmulas, né, que se organizam o regulamento. O regulamento no estado de Goiás é um pouquinho diferente, ele é chaveado. Aqui no Distrito Federal, nós temos poucas equipes, né, que jogam. Olha quem entrou aí, ó, Bruno Travas. Prazer, Bruno. Amanhã eu ligo para ti. O Bruno é professor da Beira Interior, lá de Portugal, uma referência. Sim, sim. Nossa, é uma grande referência. Então, aqui a competição temos poucas equipes, né? E então nós temos poucas equipes, elas são feitas no formato de chave única, né? Normalmente no sistema de disputa de turno e retorno, né? Com o turno e retorno. E que na literatura isso vai ser chamado de rodízio. No caso, rodízio duplo, porque tem os jogos de ida e de volta, são poucas equipes. Classificam-se ali de acordo com o regulamento, as melhores classificadas fazem o cruzamento olímpico, né? Primeiro com o segundo, então faz os 4, né? O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Normalmente é isso que acontece, né? Então é um formato diferente do mineiro. Aí em Minas, o Baleia foi técnico de vocês aí, né? Não foi? Sim, sim. Foi. Eu tive com ele lá num encontro agora lá no Nordeste, lá em Canoa Quebrada. Ele tem muito conhecimento, faz um belo trabalho, né? Sim, Um desenvolveu grande aqui. profissional, Nós estivemos juntos na seleção mineira em Certo. 17. Sub-17 em 2017.
Perfeito. E Ele aí, faz um belo trabalho, inovador, né? Muito criativo, sim, muito muito, estudioso, né? muito estudioso, Muito né? Trocamos estudioso, muita muito informação estudioso. agora nas férias aí, nas férias, né? Nesse encontro de treinadores lá em Canoa Quebrada, nós trocamos bastante informação. Tem toda a minha admiração ele aí, né? Opa, E vocês faziam um belo trabalho aí. O Paulinho Cardoso, na oportunidade, estava treinando o Minas, né? Minas. E também falou do Baleia, inclusive indicou ele para um projeto que a gente tinha, o Paulinho fez a indicação desse nome, né? Para te ver como ele faz um trabalho diferenciado nas categorias de base, né? Que bacana, super bacana, super bacana. Então, e aí, complementando, o clube no qual acaba custeando todo o processo do campeonato, que acaba sendo um campeonato que começa em abril e vai terminar em final de novembro, ou seja, é quase o ano todo, né? Sim. Para quem está jogando é lindo, mas para É, quem para quem para quem está na são despesa, 8 meses de competição, né? isso, 8 meses de competição. Agora quem está na despesa, arcando com todas as contas de tudo isso, acaba não sendo tão interessante, né? Porque de certa forma você está divulgando apenas a marca do clube. Sim. E o clube acaba não tendo uma receita destinada justamente para chamar a atenção de alguém ou para fazer isso, que é a questão do marketing. No seu Certo. ver, na sua forma de pensar dentro das suas condições de vivência, o que o clube pode e como deve ser feito essas questões de É, marketing, de claro. associação de marca, de buscar, então, se bem que a base, eu concordo que a base é um pouco mais complexa, mas para ter um profissional tem que existir a base, porque senão você Sim. acaba construindo aí de forma errônea, eu acredito. Certo. O André entrou aí, o André lá de São Paulo entrou, o Adilson aí, bacana. Eu vejo assim, o 8 meses, né, numa temporada para um clube é muito complexo. Para um clube de associados, como é o clube de vocês, né? Como nós temos muitos clubes, o que acontece? Nós temos diversos departamentos. Os departamentos dentro dos clubes, né? Os clubes, por exemplo, vou te dar um exemplo do Goiás. Clube de Série A, joga Série A, e lá dentro tem um departamento olímpico. Dentro desse departamento olímpico, uma das modalidades é o futsal. Então eles têm o recurso das escolinhas, claro, eles têm o recurso da escolinha, mas eles têm que buscar apoios externos para dar uma sustentação para que eles possam jogar competições e fazer viagens como fizeram esse ano quando foram representar o clube na Europa, lá naquela competição em Barcelona. Então a gente observa que em muitos clubes o presidente dá autonomia, ó, o diretor do departamento de futsal, ó, você tem liberdade para montar a sua estrutura. Aqui está a sua estrutura de trabalho, né? Aqui eu vou entrar com os recursos materiais para vocês, uniformes, vou entrar com o ginásio, com toda a estrutura física. Agora você vai ter que captar no mercado recursos que deem conta de honrar os compromissos que você vai estabelecer. E aí nós começamos a ter alguns problemas. Por quê? Porque vai ao mercado, ele consegue captar, né? Ele consegue captar algum recurso. Entretanto, nós temos algumas coisas que são aí do direito desportivo, como por exemplo, se ele trabalha, se o atleta adulto vai trabalhar no regime profissional, ele precisa ter, como é uma atividade contínua, ele precisa ter um registro. Lá na equipe do Goiás, quando nós fomos jogar a Liga Nacional e eu fui montar a equipe, né, com as indicações do Paulinho, do Paulinho, eu montei a equipe. Então nós fomos buscar 3 jogadores por posição. Foram 3 goleiros, 3 alas esquerdas, 3 direita, tal. Então 3 jogadores com características distintas no formato que o técnico queria. E aí o gestor da equipe, que é o Paulo Rogério Pinheiro, né, o filho do Alê Pinheiro lá, o presidente, era presidente do Goiás,
ele nos colocou: não esqueçam de, dentro do orçamento, destinar 27,5% do recurso que era captado da Universidade Católica de Goiás e 50% do valor que a universidade colocava, o clube colocava. Então, imagina lá, que ele coloca um montante e metade daquele recurso o clube colocava. Então, nós tínhamos ali um recurso. E que, quando assinasse a carteira, e o clube fez questão de, na Liga Nacional de 2002, assinar a carteira profissional de todos os atletas. Para quê? Para que, quando tivesse qualquer problema, ele teria a Justiça do Trabalho a favor do clube, né? Recolhendo Sim, todos os impostos, né? Todos os tributos. Só perfeito. que, só que isso, Jonas, acabou gerando. Isso nós estamos falando do ano de 2002, certo? Então, quase 18 anos atrás. Isso gerou um desgaste junto às demais equipes da Liga Nacional, porque ninguém fazia isso, ou poucos faziam isso. Então gerou uma celeuma, um trauma ali entre os gestores das equipes, porque eles não conseguiam fazer isso, porque Não o eram recurso reconhecidos como ele, atletas profissionais, por exemplo? isso, ele fazia, porque é um exercício de uma atividade profissional, Sim. entretanto, eles não tinham um registro na carteira. E quando tinha, era com um salário, dois Bem, salários bem mínimos, reduzido, né? bem reduzido. Nós tínhamos na oportunidade atletas ganhando R$ 10.000 mês, né? Porque para 18 anos atrás era um belo salário, Oh, certo? Era um belo salário. Esse recurso era todo na carteira profissional do atleta. E isso gerou um desgaste, gerou um trauma. Mas não foi porque quiséssemos fazer aquilo, porque isso era uma política do clube. Por que o clube de Série A tinha essa preocupação? Em função das ações trabalhistas que ele tinha. Então, quando não faz isso, ele vai sofrer as sanções, né? sim. E então eles nos ordenaram isso, ó, destina 27%. O que significa na prática isso? É que praticamente um terço do montante captado no mercado, né? Praticamente um terço desse valor, praticamente o que o clube investia era para pagar esses encargos sociais, né? Que ele tinha de imposto, toda aquela carga tributária. E o restante do investimento da universidade era o que nós investíamos nos atletas e nas viagens. Então, a gente tem que pesar isso, né? A gente tem que pesar isso na hora de se montar uma equipe. Voltando lá para a realidade de vocês, é fundamental, né, nesses pequenos municípios. Patrocínio não é tão pequeno, tem uma população significativa aí, e então nesses locais eu vejo uma alternativa muito interessante de um marketing lógico, dos grandes. Os grandes vai ser o patrocinador master do município, mas buscar os médios e os pequenos que vão contribuir de alguma forma lá na construção da equipe. Então, eu já vi muitas críticas, né, a uma equipe do Paraná. A gente aqui vai ser ético, não vai falar o nome. Eu vi muitas críticas que, ao meu ver, não são pertinentes, porque a camisa deles tem muito patrocinador. Ela não tem muito patrocinador. Os patrocinadores que estão lá naquela camisa fazem com que essa equipe consiga jogar todas as competições e honrar todos os compromissos. Feliz daqueles, né, daquelas equipes grandes que têm poucos patrocínios, mas são patrocínios com um vulto maior, né, com um investimento maior e que dão conta de honrar todos os compromissos. Então, no interior, é cultural nosso, né, no interior de todas as unidades da federação, as camisas terem mais patrocínios menores, que fazem com que aquele clube dê conta de jogar as competições e honrar, no caso de Minas, aí de vocês, os 8 meses praticamente de competição, que você tem a competição do interior, depois aquela competição das finais. Por que isso tudo? Poxa, ele não está no patrocínio, que é um clube grande, o Patrocínio Tênis Clube, né? Patrocínio é um clube importante. Entretanto, o que nós temos? Vários departamentos dentro do clube e que não tem como o presidente do clube, ele até gostaria de colocar recurso em todos, mas senão lá o departamento Perfeito. o de tênis vai querer, o departamento de natação, o de voleibol, o departamento de basquete. Então, ele faz o quê? Olha, as estruturas estão aqui, eu vou dar toda a estrutura e vocês vão ao mercado e vão buscar. E isso
eu não sei se é a realidade de vocês, mas é a realidade da maioria dos clubes onde eu tenho sócios, né? Remido, sócio remido Sim, ou sim. não, é isso. É isso, na maioria dos casos, é isso que vai acontecer, né? De você buscar e fazer uma associação de marca com aquele pequeno e médio, né, comerciante ou industrial daquela região sua ali, né? Aí o Elton Brito até trouxe uma colocação bem interessante aqui para nós, o seguinte, para quem trabalha com a categoria de base, é possível colocar bolsa para os atletas na captação de recursos? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode colocar isso como um retorno, né? Depende de qual formato que você está colocando, isso vai entrar nas contrapartidas, né? Normalmente, quando você entra com algum projeto e você apresenta legado social, né? Social legacy, né? Então, aí você tem um poder de convencimento. Eu falo para você, por exemplo, eu tenho familiar nossos, né, que estão nos apoiando no Congresso Internacional, que tem empresa, e que a razão de eles apoiarem é o legado social. Por exemplo, do nosso legado social, o ano passado, atendemos 80 crianças numa região administrativa, que é uma cidade aqui chamada Recanto das Emas, e com uniformes, bolas, todo o material para treinos, né, e jogos, e fornecemos materiais também para a Seleção Brasileira de Surdos, que foi capitaneada lá pelo professor Mauro no Mundial na Suíça, né? Que foram jogar o Mundial na Suíça. Então, assim, existem empresas, você tem que entender qual é o nicho daquela empresa. Então, antes de apresentar qualquer projeto ou buscar investidor, você tem que entender quais são os pilares daquela empresa, o que ela pretende através do esporte. Porque senão você vai ter muito mais não do que sim, né? Então você tem que entender qual é a ideia daquela empresa em termos de legado social, o que ela vê o esporte como um instrumento de inserção. Então cada empresa tem um olhar. Por isso que é muito bom conhecer o departamento de marketing dessas empresas para ir até eles, né, já com um produto palatável, porque senão você vai chegar lá, vai apresentar um projeto maravilhoso, fantástico, e que você vai ter baixa adesão por parte dos investidores. Então tem que fazer uma leitura do mercado, entender quem é o público de venda, né? Quem é que é o consumidor daquele restaurante, daquele supermercado, né? Para entender. Não adianta, às vezes, você tem uma rede de mercado. Opa, ela atende a cidade toda. Não, ela vai atender um único bairro. E aí você vai jogar lá num outro ponto da cidade, então, ou em outro local que não vai atender ela, não vai ter uma capilaridade. Sim. Você vai fazer um evento de nível mundial e a empresa é de nível local. Para ela, não vai interessar. Para ela prefere os eventos de nível local. Exemplo aqui eu te dou, nós temos uma competição com mais de 40 anos que acontece no final do ano, chamado um torneio Arimateia. Várias empresas grandes, pequenas, universidades apoiam esse evento, porque ele dá o retorno de mídia, né? Os jogos lá que tem uma cobertura de televisão e a adesão que se tem nisso. Então, às vezes, prefere investir num evento desse do que num evento de muito mais porte e que para aquela empresa vai dar um retorno menor, né? Então, a gente tem que ter esse tato, esse cuidado, essa leitura na hora de escrever lá qualquer que seja o projeto, para entender para onde que eu estou levando esse projeto. E os meus projetos, normalmente, quando eu levo para alguém para apresentar, a apresentação normalmente ela tem alguma coisa diferente de uma empresa para outra, de um local para o outro, fazendo essa leitura e tendo essa percepção do que é o nicho de mercado daquela empresa, o que ela quer captar dentro do meu evento. Perfeito. Vamos de mais perguntinha aqui? Vamos lá. Ver se eu consigo. Aí, ó. O formato de uma competição é determinante para o desenvolvimento da modalidade em um estado? Sim, aí foi o Elton, né, que perguntou, Isso, né? isso. É importante. Quando a gente pensa em competição, quando eu penso em montar uma competição, né, eu tenho que pensar em várias coisas. A primeira que eu tenho, que o Elton está pedindo, a primeira é ver o recurso que eu tenho disponível, não a minha equipe, né, que as equipes têm para participar dessa competição.
Eu tenho que ver o número de datas que eu tenho. É lógico que eu não gosto de competições no formato de eliminatória simples. Onde que nós temos eliminatória simples? A Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um formato de competição de eliminatória simples. O que eu gosto é do formato do Campeonato Brasileiro, onde eu tenho rodízio, um duplo rodízio, né? Todos têm o enfrentamento, eu tenho o equilíbrio vertical e horizontal. O equilíbrio de jogar em casa e fora, e o outro equilíbrio, ele só acontece na última rodada, onde todas as equipes jogam no mesmo horário, certo? Então, mas eu tenho esse equilíbrio. Esse é o tipo de competição que eu gosto. Entretanto, quando eu vou fazer uma competição dessa, eu tenho que pensar que eu vou precisar de muitas datas. Segundo, se vai ter muitas datas e as distâncias são grandes, eu terei muitas viagens. Esse é o mundo ideal. Eu ter o recurso para fazer uma competição no longo prazo. Entretanto, muitos clubes não suportam isso. A gente está vendo agora o exemplo da Liga Nacional, que já está se estudando várias formas, né? Hoje eu vi um gestor falando, né, que tem 3 possibilidades de jogar, acredito que tem até mais, né, nesse grupo que está gerenciando essa crise da organização da competição. Mas uma das barreiras que eles vão enfrentar é o quê? É o número de datas disponíveis. Porque não são só as datas disponíveis. Normalmente as equipes não jogam uma única competição. Às vezes ela joga na cidade, ela joga o Citadino, ela joga um campeonato de televisão da região, que é muito importante, ela joga a classificatória do estadual, ela tem as finais do estadual, e muitas vezes uma categoria de base dele, não todas, mas às vezes um sub-15 dele vai para uma Taça Brasil, então ele tem várias competições e várias datas. E nós não estamos falando de clubes grandes, né? Nas cidades menores, você tem poucos membros na comissão técnica. Às vezes o técnico ele é técnico do 13, do 15, do 17, ele está em toda, ele faz tudo ali dentro da comissão, né? Ele é o preparador físico, ele faz a gestão, né? Ele verifica, ele faz o ajuste administrativo do ônibus, onde vai lanchar, onde vai almoçar. Então ele cuida, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele não é apenas um técnico, como acontece num grande clube, onde ele sai, ele faz o plano de jogo dele, prepara a equipe física, técnica, taticamente e leva para a competição. É bem diferente, né? Essas realidades na base, na qual eu passei também, eu já trabalhei, como eu falei, passei por 5 equipes de liga, né? Ou como auxiliar, ou como técnico, né? Dentro de uma comissão técnica, ou fazendo a gestão, e é muito diferente, porque aqui você tem recurso. Mas quando você vai para as categorias de base, você normalmente não tem recurso. Agora, respondendo o Elton, sendo objetivo, eu gosto mais de rodízio. Eu não gosto muito do sistema de competição de eliminatória, porque ele não vai privilegiar aquela equipe que é mais linear, que é mais regular. Então, nas competições, né, de rodízios simples ou duplo, vai contemplar, vai passar para a fase seguinte ou será o campeão, aquela equipe que for mais regular ao longo da competição. Eu dou até um exemplo. Em 2002, acredito que tenha sido 2002, naquele último ano que não foi pontos corridos, eu lembro que tinha um sistema de classificação e se classificavam 8 equipes no Campeonato Brasileiro para a fase subsequente. O São Paulo classificou em primeiro, talvez eu esteja equivocado, mas acho que foi isso, e o Santos em oitavo. O Santos era aquele time do Robinho, daqueles garotos, e acabou sendo o campeão da competição. Então, nessa competição, premiou quem estava melhor naquele momento, mas não aquela equipe que era mais regular, porque se fosse por regularidade, esta equipe que ficou em primeiro da competição, ela estaria muitos pontos à frente. Então, aí você equilibra um primeiro com um oitavo. Esse é o meu olhar, Welton, que eu não gosto muito desses sistemas, né, que sejam de eliminatória. Muito embora a maior competição do mundo ela é feita dessa forma, né? Nós temos a chave a fase de grupos. É isso, que, por exemplo, na Copa do Mundo do Brasil, 32 seleções divididas em 8 grupos, passava 2 equipes de cada, ficavam 16 equipes. A partir da segunda fase, já começava, que eram as oitavas de final, as eliminatórias, né? As oitavas, as quartas, a semifinal e a grande final.
Aí é um outro formato de competição, por quê? Porque você tem equipes de todos os continentes, né? E aí você não consegue ficar com esse pessoal por mais de 30 dias. Então, eu tenho essa pressão de tempo para organizar a competição, que vai cair na questão das datas, né? E na questão do recurso, que é fundamental para montar a competição. Mas eu gosto muito de rodízio. Você trouxe, com todo respeito, né, você, e trouxe uma ideia onde que a gente pode discutir o seguinte nesses últimos 10 minutos. Liga Nacional, maneiras de como disputar, e para a gente entrar em estruturas, até na categoria de base, como o que você, dentro da sua experiência, dentro da sua vivência, tudo isso que você já teve a oportunidade de passar, e como hoje um gestor frente a um congresso internacional, o que você traz para nós como o mais adequado? O que uma categoria de base precisa? O que um profissional precisa? O que dá para mesclar do profissional para a categoria de base? O que dá para mesclar da base para o profissional? Em termos de estrutura, em termos de montagem, em termos de competitividade. Certo. Eu acho que tudo passa por duas coisas. A estrutura de pessoal, né? A estrutura de pessoal que você tem, passa a qualificação do seu atleta. O seu atleta é produto daquilo que você treina. Como você vai qualificar ele? E isso passa pela formação dos profissionais que vão trabalhar nas categorias de base, tá? Então, essa é a razão que eu acredito tanto e faço gestão de eventos, de cursos, meetings, palestras, o Congresso Brasileiro, o Congresso Internacional. Eu acredito que essa ferramenta do processo de ensino, aprendizagem e treinamento, ela contribui para qualificar cada vez mais esse profissional que trabalha com a categoria de base ou que trabalha com a categoria adulta, né? Que ele vai ter uma maior qualificação para o desenvolvimento das atividades dele. Isso por quê? Você é da área da psicologia do esporte, né? Você é um psicólogo do esporte, que é muito importante. Eu vou te dar um exemplo agora da importância de trabalharmos, né, com conhecimento, com muito conhecimento. Então a gente pega o Mundial, né? O Mundial de Ginástica. Daiane dos Santos, Diego Hipólito, antes da Olimpíada, eles subiram a pódio nos 3 mundiais anteriores. Pressupõe-se que quando chegássemos na Olimpíada, uma medalha nós teríamos com o Diego, com a Daiane. Sim. Nós, da mesma forma, no salto com vara, nós tínhamos a Zimbaeva ali sempre sendo ouro nos mundiais, e a Fabiana Müller também, né, sempre com bons resultados nos mundiais, sempre a pódio. Ali era quem era primeiro, segundo ou terceiro, só decidindo isso. Quando vai à Olimpíada, o que ocorre? Numa Olimpíada, ela esquece a vara, que é o implemento dela, certo? Então é como se ela fosse fazer uma viagem muito longa e vai de carro e tem uma propensão de furar pneu e ela não leva a chave de roda, ela leva o step, mas não leva a chave de roda. Isso. Então ela vai, mas esquece de levar o implemento. Na outra, ela refuga. Mas ela vinha nesses momentos, todos nesses ciclos olímpicos, ela estava muito bem preparada, fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas talvez tenha havido com esses atletas, eu não estou cravando porque tudo é relativo, mas ao meu ver, no meu olhar, parece que talvez não tenha sido dada a importância devida na área da psicologia de ter essa performance. O que se observa é que os atletas de altíssimo nível, eles têm um desenvolvimento integral, cognitivo, motor, afetivo nas relações, eles conseguem lidar muito bem com o problema, e é nesse momento lá da dificuldade que ele vai aparecer. Por que eu fiz toda essa estrutura para te falar exatamente isso? Eu penso que a formação ali da quadra, nós devemos fugir daquele padrão simplesmente de desenvolvimento motor, do fazer, mas também do cognitivo do aluno, do atleta ali que está sendo formado, tá? E também da relação afetiva dele. Quando a gente melhora isso, a gente começa a olhar aquele sujeito ali como um ser integral. E se a gente trabalhar todas essas variáveis,
nós vamos ter um produto melhor ali, um atleta mais capaz de equacionar problemas, porque respeitando a lógica interna desse jogo que nós estamos falando, ou dos esportes coletivos, ele é um ambiente imprevisível de tomada de decisão, a todo instante ele vai ter que tomar uma decisão. E o que nós buscamos no sujeito? É formar um sujeito autônomo, diminuindo a dependência dele dos membros da comissão técnica, porque a partir do momento que começar o jogo, quem vai decidir em cima do plano estabelecido pela comissão técnica é o atleta que está lá dentro. E muitas vezes o que eu vejo é que esse atleta não está preparado para viver aquele momento. Mas quando ele não está preparado, ele erra. E o erro faz parte daquele processo de ele ter uma evolução. A minha crítica na base, nas categorias de base, e vou te falar com propriedade, em 2005 e 2006, nós ganhamos aqui no Distrito Federal com a equipe da Associação Atlética Candangos, o Sub-20, né? O juvenil. Ganhamos 2 anos consecutivos, eu fui campeão e eu não quis mais trabalhar, porque a gente se apresentava no início do ano, a competição acontecia até a metade do ano e aí depois liberava os meninos. Por quê? Por falta de recurso. E eu não consigo formar eles dessa forma, eu não consigo formar, eu preciso ter o atleta. Só que aqui as distâncias, parece não, Brasília é pequeno, só que as distâncias aqui das cidades é 40, 50 quilômetros, o que dificulta se encontrar para treinar. Às vezes tu tem mais facilidade de treinar numa cidade aí em Patrocínio, que os meninos podem ir de bicicleta, de ônibus, tem uma facilidade maior, é mais perto as distâncias, né? Então eu vejo a minha crítica à formação, muitas vezes, ela cai nesse sentido, que a gente monta equipes se monta equipe para ganhar a competição. Ao meu ver, na categoria de base, nós precisamos formá-los para que eles possam jogar independente de quem quer que seja o técnico que estará com eles ou a equipe que estará com eles. Eu acho que às vezes a gente limita muito o atleta, né? A vida útil desse atleta, principalmente porque ter pulado muita barreira aqui nas categorias de base. Eu vou te levar para um exemplo, que é mais ou menos um garoto que deixa de estudar o ensino fundamental e ele vai lá e faz uma prova do Enseja, ou de um supletivo, e aí ele passa, ele termina. Quando ele ia pegar um texto para ele fazer uma leitura, ele vai ter uma série de dificuldades, vai ficar uma série de lacunas, e ele não vai conseguir evoluir para fazer o ensino médio, para fazer uma boa faculdade, certo? Então é mais ou menos isso. Esse atleta ele precisa ser formado. Então esse é o meu olhar, tá? Bela definição, né? Até o Faces Assessoria aí, né? SF Assessorias Esportiva está trazendo aqui para nós. Bela fala sobre a formação na categoria de base. E uma coisa assim que eu queria deixar, Jonas, assim também, é o seguinte, eu vou usar uma epígrafe aí de um amigo, né, treinador de basquete, campeão do NBB, do Novo Basquete Brasil. Ele diz, falar de touros é uma coisa, entrar na arena é totalmente diferente. Falar de futsal, de futebol, eu vejo assim cada absurdo que a gente escuta, né? Agora, você entrar na arena, você ter que desenvolver todo um projeto de captação, de desenvolvimento do atleta dentro da quadra, fisicamente, tecnicamente, taticamente, preparar para que ele seja competitivo a nível local, regional, nacional, apresentar performance nos momentos de dificuldade. Então, é muito difícil. E isso passa pela nossa formação. A gente não pode esperar, quem trabalha com a base, que vai chegar alguém e vai fazer isso por você. É você que vai ter que carregar o saco de bola, é você que vai ter que levar o uniforme, é você que vai ter que buscar as carteirinhas, levar a carteirinha, cuidado com o atleta antes de sair. Então, toda a logística. Então, um técnico nas categorias de base, a minha experiência foi de multifunções. E eu só vou te falar uma coisa, isso é muito bom, porque lá na frente, quando você tem algo mais, você consegue sabe lidar com todas as situações. Com todas as situações que você tem, né? Com certeza. Professor, eu só tenho agradecimentos, belíssima aula, nosso tempo está finalizando aqui, 18 segundos, 15 segundos. Muito obrigado de coração por tudo isso que você promove